Nós defendíamos normalmente, quando estávamos num bloco médio, por exemplo, eles que não tinham bola, davam muita largura aqui nos laterais, os centrais também, depois tinham o Berry, ou o Yaya Touré, ou o De Jong, qualquer um deles também podia construir a 3, também, na altura, podiam fazer médio às vezes também no corredor, mas normalmente esta saída a 3 era melhor, com o outro médio mais aqui vertical, por vezes também podia assumir aqui um bocadinho o central para ligar já cá. Nós nunca defendemos homem a homem, nem nunca fizemos marcações individuais, defendemos sempre à zona. A questão aqui é quando a bola entrava ou quando este assumia, não é? Nós tínhamos a preocupação de fechar sempre um central e o outro, nós tínhamos o Matias Fernandes e tínhamos o Rico, e fechar sempre o médio do lado da bola. Obrigava a bola a entrar aqui e o Capel, por exemplo, pressionava cá. E se jogasse aqui o Milner ou jogasse outro, nós rapidamente ajustávamos, fazíamos aqui um momento logo de cobertura com todos os outros jogadores, os dois médios, e o ala do lado contrário também vinha. Portanto, a equipa estava sempre protegida sobre o lado da bola. Libertávamos quase sempre o outro lado, teríamos que o fazer, porque eles eram sempre muito fortes no espaço interior e na largura. A bola, mesmo que houvesse uma rotação de jogo e variasse cá, ok, preferíamos dar os outros 60 metros do outro lado do que nos entrarem aqui por dentro, porque eles depois, um passo aqui num Agüero que tem a capacidade de rodar para o jogo ou de combinar logo diretamente com o Zé e voltar a pedir, era muito perigoso. Portanto, fechamos sempre o espaço central e muito bem sempre o corredor. E, portanto, um dos índices de pressões que nós tínhamos é que quando a bola entrasse aqui no lateral, teríamos que abafar e fechar logo, eles já não podiam voltar. Isto foi uma das estratégias que nós utilizamos. Quando a bola estava nos centrais e queria ligar, também tínhamos a preocupação, muitas vezes o Agüero também podia pedir em profundidade, às vezes o Milner vinha buscar mais em espaço frontal, ou então abria um bocadinho mais para nos retirar aqui e fazer ser o central. Se entrasse na zona, o Agüero na zona do nosso médio, e deixávamos para não retirar este espaço para depois o Dzeko entrar aqui nas costas, e portanto libertávamos sempre um dos pontas para o nosso médio, se fosse o caso quisesse ir buscar em apoio frontal. Portanto, nunca desmontamos a nossa linha de quando nem éramos arrastados facilmente. Também tínhamos algum cuidado quando havia esta pressão, se eles não tinham onde ligar curto, estes movimentos que eles podiam fazer de arrastamento um bocadinho e pedir também em profundidade nas nossas costas, que também o faziam. Portanto, criamos sempre aqui, soubemos sempre estar muito compactos, boa comunicação, entregávamos as marcações uns aos outros, quer lateralmente, quer também em profundidade. E a equipa teve sempre muito compacta, muito importante. Às vezes arrastávamos o médio mais no corredor, quando criavam aqui o 3-3, muito importante o papel também do segundo médio vir cá e do segundo médio vir cá, e do ala contrário fechar também este passezinho aqui diagonal que podia entrar para o David Silva, para o Agüero ou o Zé que estivesse no corredor central, porque eles também criavam estes arrastamentos para poder fazer este passo frontal, que muitas vezes ligava cá, deixava no BR e abria logo aqui no Kolarov, para depois daqui, ele nem precisava de mais nada, eles aqui, a bola entrava cá, atacavam logo as zonas de finalização, e este cruzamento dele era muito forte. Não é? E aí o Kolarov tinha duas coisas, era cruzar ou rematar? Ou rematar, ele desta zona cruzava logicamente, mas se apanhasse aqui, era para rematar. Mas ele aqui sacava mesmo cruzamentos muito fortes. E estas variações de centro do jogo, eu dizia sempre ao meu lateral, neste caso o João Pereira na altura, do outro lado o Insua, para fecharmos dentro, protegermos sempre. O Silva vinha muito dentro aqui também, vinha o Dzeko e o Agüero, fechar dentro, mas dividir bem aqui o espaço, porque se houvesse aqui uma variação de jogo, ou um passe diagonal cá do central deles, não era o Company, mas depois lesionou-se, foi o Lescott e o Touré. Esta variação do centro do jogo, dividir aqui o espaço, não estar demasiado dentro, nunca estar aberto, logicamente, mas quando ele sentisse que esta diagonal é coisa, e eu queria que ele estivesse perto para não deixá-lo receber à vontade e progredir ao cruzar. Portanto, obrigá-lo sempre a defender com segurança. Este aspecto, que era das coisas que nós trabalhamos mais, foi a variação no centro do jogo, a equipa vir rapidamente toda sobre este lado. Portanto, desgastou-nos muito. Este City desgastou-nos muito. E, portanto, era aqui que eles desgastavam as equipas. Ter posse, a um lado ou do outro, por dentro, por fora, e até que chega uma altura que é impossível parar tudo. E foi assim que nós conseguimos parar o City. Neste momento, quando estávamos mais baixos, em que todos defendíamos atrás da linha da bola, toda a gente defendia, logicamente,
nós maioritariamente defendíamos sempre neste 4-4-2, preferia deixar os centrais libertos, não é? Preferia deixar os centrais libertos, ainda por cima vinha, saltava sempre aqui o médio também, os centrais libertos, que rodassem por trás, porque ali não me faziam mal, não eram centrais de progressão, eram centrais mais de receber, ligar, bola longa, variação de centro de jogo. Agora, o Touré também não era, o Yaya não era um médio de saltar, era um médio de tocar, gostava de tocar, muitas vezes, e os dois estavam cá, vinham buscar aqui a bola mesmo ao pé dos centrais, eu disse, sim senhor, deixa. Agora, quando a bola entrava nos médios, aí sim, aí é que nós pressionámos, mas nunca nos posicionámos, deixamos sempre o espaço central. Portanto, eles muitas vezes davam este orgulho, eu deixava sempre o central. Agora, logicamente, se o central viesse em progressão, aí libertávamos o médio que ficava e íamos fechar e o outro fechava o espaço central. Mas, normalmente, abafamos sempre os médios deles e não os deixamos jogar. Portanto, a construção seria sempre direta, quase dos centrais para os alas ou dos centrais para os laterais. E foi aí que nós estivemos muito bem. E estes dois sempre a trabalhar muito, o Ricky e o Matias também, era a primeira nossa linha de pressão, eram eles, trabalharam muito também, foi fundamental. Ganhando, como os laterais estavam muito projetados, os médios não eram muito rápidos, e às vezes ficavam assim, não é? Ficava o Yaya e mais assim, nós ganhando uma situação destas, aqui numa pressão, uma antecipação de um passe destes que pudesse surgir, ou de um passe interior que viesse surgir, e nós o João ganhando cá, tínhamos logo saída pelo corredor. Sim. E saltávamos logo com o Capel, com o Ismailov por aqui. Às vezes trocava também, pé contrário, mas o Ismailov mais pela direita, Capel pela esquerda, o Matias Fernandes e o Ricky, que fazia muito bem estes elementos e pedia muito bem no corredor. Quando ganhava aqui o Isma, ele podia logo pedir. Se porventura ele tivesse espaço para progredir, então deixávamos estes para não poder lá sair, para não levar para lá uma marcação, e se ele saísse lá aqui ao Ismailov, ele ligava logo cá. Mas foi o que aconteceu no lance do golo. O Isma veio e eles ficaram no corredor central e pensou, o Ricky vai fazer golo aqui, ele depois sai aqui, vai fazer golo aqui ao segundo posto depois, não é? E fazemos chegar sempre mais um lateral também, em termos de se fosse ele mesmo a ganhar ofensivamente, sobre o corredor, e o Scars também tinha essa capacidade de chegar também, ganhando, saltar, criávamos essa capacidade de saída, sempre com 4, 5 homens, e mantínhamos sempre os equilíbrios, porque partir não era para nós, a partir teríamos de estar em superioridade numérica, porque eles ganhando, tinham os jogadores logo num mano a mano, num contra um, connosco, que ganhavam e que eram mais fortes. Portanto, quer o Insua, quer o João tinham liberdade para sair ganhando e saltar, não os dois ao mesmo tempo, mas só um. O Carriço ficava sempre com o médio mais de proteção, e o Scars também saltava muitas vezes para poder finalizar aquela segunda bola ou a entrada da área, enfim. Portanto, basicamente foi assim, foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, muito bem pensado, muito bem operacionalizado, que às vezes pensamos bem e depois não conseguimos fazer o transfer para o jogo, mas estudamos muito bem este sítio e fomos muito fortes a defender, quer no bloco médio, bloco baixo, e muito fortes a sair.